Recording. Ok. Então aqui é Visual Studio, não tem nada de novo aqui, só criar um projeto. Tanto o Glaucio como o Taylor já sabem como é criar um projeto novo aqui. Eu vou criar aqui um projeto console, que é só para mostrar aquela telinha preta para o usuário. Tipo, pode ser que para algum de vocês aí seja alguma coisa boba ou alguma coisa que vocês estão revendo, mas é só para garantir que todo mundo vai pegar desde o começo o que a gente vai fazer aqui, entendeu? Então eu peguei aqui um console app aqui. Esse aqui tá nos meus recentes, né? E esse aqui tá todos os templates que o Visual Studio oferece estão aqui dentro. No caso aqui eu vou pegar um console app e eu vou vir cá e vou rodar aqui em um repositório diferente aqui. Deixa eu chamar aqui de dev demonstração dev. Tá bom. Vou criar dentro de uma pastinha aqui de demonstração. Demonstração. Sem esse cedilha e sem o tio aqui no ar. E aqui eu vou criar aqui primeiro projeto. Eu vou nomear eles com número na frente, só para ficar mais fácil da gente identificar depois. Não, primeiro projeto. Tá bom. Vou colocar um na frente não. Só para não confundir depois, senão pode ir. Então aqui também não tem muito segredo, a gente vai escolher uma framework mais atual. Esse aqui mais para frente vocês vão ver a diferença. Mas a gente pega o projeto mais recente. E aí, o seguinte, eu acho que ninguém está familiarizado com o Git, nem como é que funciona essa questão de revisão de código e tudo, mas a gente vai entrar nisso também, talvez não tão a fundo hoje, mas o que eu queria que vocês vissem é realmente como é um ambiente de trabalho de verdade, entendeu? Então, eu vou demonstrar aqui como que faz um código, simples, coisa boba, só para a gente ver como é que funciona. Depois disso, seria o seguinte, eu ia passar para vocês uma tarefinha bem parecida com o projeto que a gente vai desenvolver aqui. E aí a gente poderia trabalhar no que a gente fala de revisão de código, que é, por exemplo, suponha que o Glaucio desenvolveu um código e antes da gente mandar isso para produção ou de mandar para frente lá no fluxo de trabalho, a gente iria fazer uma revisão do código e de repente falar assim, não, isso aqui, como é que ele fez isso? Como é que ele pensou em fazer isso ou aquilo? E aí, a vantagem disso é que a gente aprende com o código dos outros e a gente também começa a criticar um pouco o código um do outro, mas não pensa em crítica como coisa negativa não, tá? Tipo, perguntar mesmo, por que você fez aquilo? Porque talvez a gente não conhece como é que funciona o funcionamento de alguma coisa e a gente pergunta para a gente aprender mesmo, de repente, funcionalidades novas, entendeu? Então aqui a gente criou nosso primeiro projeto aqui. É um projeto não faz nada, mas se eu executo ele aqui, eu aperto F5, ou senão eu clico aqui nessa setinha aqui, ó, primeiro projeto. Ele vai simplesmente mostrar na tela um Hello World, que é isso que ele está escrevendo aqui. Beleza? Então esse aqui não tem nada demais. O que a gente quer fazer aqui é o que eu vou fazer é um projeto simples de fazer uma calculadora, igual eu fiz o outro dia aqui com o Glaucio, e aí depois vou pedir para vocês fazer um outro projeto e amanhã a gente dá uma revisada no código lá. Aqui no caso, eu vou pedir para o usuário entrar em informação, né? Então eu vou escrever ali console, sempre é o que a gente interage com o usuário, no caso aqui de uma aplicação, uma aplicação de console. Então eu venho cá console, peço para escrever uma linha, white line, e lá eu falo assim, informe um número. Informe o primeiro número, por exemplo. O primeiro número.
ok? E lá, na hora que o usuário vai informar um número, a gente precisa guardar isso para eu ler o que o usuário está explicando, o que o usuário está colocando na tela. Eu venho cá no console e vou falar para ele dar um read line. E ele vai ler o que o cara entrou lá na tela lá pra gente. Por enquanto aqui a gente não vai pensar em tratar a exceção, considerar os erros, não. Então vamos supor que eu pedi um número, o usuário me informou realmente um número. Porque o usuário pode me informar ABC, e aí ABC não é um número, então por enquanto a gente esquece isso. Então vem cá, eu vou ler o que o usuário está me informando, mas quando eu venho aqui no método, por exemplo, eu vejo que o console readline, ele não precisa de argumento, ele está vazio aqui no meio do colchetes. Então significa que é um método vazio, mas ele me retorna, o que ele me retorna está escrito aqui antes, ó, ele me retorna um string. Um string é sempre texto, tá? Só para facilitar. Então vem cá, eu vou guardar isso aqui dentro de uma string, né? String é primeiro número. E estou guardando dentro dessa variável, o que o cara informou para mim. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Informe o segundo número, beleza? E vou fazer a mesma coisa, vou vir cá e vou ler e guardar em outra variável. Vou colocar um S aqui de segundo número. Então, eu venho cá e falo assim, ó, enquanto esse read line está aqui, significa que enquanto o cara não escreveu alguma coisa, dá enter, eu não saio dessa execução aqui. Saiu da execução, guardei esse cara dentro de uma variável aqui de número. Mas e aí o que eu quero fazer é simples, eu quero vir cá e calcular o total, um mais o outro. Então se eu venho cá e falo assim, só fazer um teste aqui, ó, total é igual, seria isso aqui, ó, é o primeiro número mais o segundo número, e aí eu posso exibir para o usuário aqui, ó, console, writeline, o total o total é 2 pontos, e vou exibir o total aqui no final. Deixa eu fazer da forma mais simples primeiro. Total. Beleza. Então, aqui, o usuário informou o primeiro número, guardei nessa variável. O usuário informou o segundo número, guardei nessa outra variável. E aqui eu estou criando uma outra variável do tipo string, que vai guardar o total. Aí ele vai somar o primeiro número mais o segundo número. Até aí tudo bem? Tudo bem. Tá, e ele vai guardar dentro dessa variável. Agora, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Alguém tem alguma ideia do que vai acontecer na hora que chegar nessa linha 10 aqui? Suponha que eu informei aqui o primeiro número 1. O segundo número eu informei 2. E o meu total aqui, alguém tem alguma ideia do que vai ser apresentado? Vai apresentar o resultado, né? E quanto que seria aqui esse 1 mais o 2? Daria o quê? Daria 3 no caso. Tá, Aí seria o total vai ser 3 quando você rodar. Vai ser total é 2 pontos 3. ok. E você, Taylor, tem alguma ideia? O quê? O Taylor? Não, acho que vai acontecer exatamente isso que o. Perdão, como é que é o seu nome mesmo? É Glaucio, T. Glaucio. Acho que vai acontecer exatamente isso aí que o Glaucio comentou. Não, beleza. Então aqui a gente vai ver o que vai dar. Vamos lá. Então vamos lá. Ops. Ué, o que me deu aqui? Beleza. Olha lá, informe o primeiro número. Então aqui, ó, eu tô nessa linha aqui, Isso. 2, ela foi executada, porque já apresentou na tela, e o meu código está parado aqui na linha 3. Eu sei porque o readline está aqui esperando, tá lá, o cursor está piscando aqui esperando eu entrar alguma coisa. Então vamos lá, vou entrar com o valor 1, beleza? Vai pedir o número 2. Isso, então executou a linha 3, veio aqui para a linha 5, executou ela, informa o segundo número, ó, printou na tela para mim. Beleza. Na hora que eu chego aqui, o segundo número, ele tá esperando aqui na linha 6, tá paradinho, esperando eu informar o segundo número. Na hora que eu venho cá, informo o 2, beleza?
Ele veio cá e somou. O total é o 1. Uma variável, isso é uma variável, né? Uma string variável. É. Total seria uma variável, no caso. Então, aqui, ó, na hora que eu termino de executar, você vai ver que o meu código aqui executou. O total é 12. Ah, porque tá como string. Beleza, já matou a charada. Ele concatenou os dois números, ele juntou. Exatamente, então esse é o ponto. Aí a primeira coisa aqui, tá conseguindo pegar aí, Teo? O negócio aqui, Sim, sim. então, só para deixar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tô pegando tudo como string. Então, quando eu pego como string, suponha que meu primeiro número aqui, ó, só para facilitar. Suponha que eu entrei aqui ABC, beleza? No segundo aqui, ó, na segunda variável, suponha que eu entrei DEF, ok? Na hora que eu chego aqui e pego minha variável que vale ABC mais DEF, o que ele vai fazer é que ele vai concatenar, o que a gente chama de concatenar. Ele vai juntar esses dois textos em um só. Então, o resultado final vai ser isso aqui, ó, ABCDEF. Entendeu? Até aí tudo bem? Sim, Tá tudo certo. certo. Então, o grande lance aqui é que na hora que eu dei um console read line, ele não entende isso como um número. Eu posso escrever lá 1230, ele não vai entender como número. Para ele, eu estou informando um texto. Então, ele entende o 1 como um texto, igual uma letra A, uma letra Z. E na hora que eu venho cá e somo um com o outro, ele não vai fazer uma soma aritmética, ele vai fazer uma soma de texto, ele vai fazer uma concatenação. Então, ele vai juntar os dois. Então, pelo exemplo aqui, fica bem, acho que fica simples, né? Então, se eu entrar com o valor 1 aqui, ele não enxerga como 1, ele enxerga como texto 1. Então, por causa como é texto, eu vou colocar aqui entre aspas, só para identificar que é texto. Porque é normalmente assim que funciona com texto aqui. Então, aqui, ele pegou o valor texto 2. E na hora que eu concateno aqui, ó, esse cara... Isso. Então, na hora que eu venho cá e pego isso aqui, ó, 1, que está entre aspas, significa que ele está entendendo como texto, e o 2, que também está entre aspas, ele também está entendendo como texto, vai dar 1, 2. 2. Beleza? Então, assim, já começa por aí. Tipo, uma grande... um grande erro, assim, no começo, vai ser passar por esses perrengues e falar assim, 3 mais 5 aqui não deu 8, deu 53, 35. E aí você tem que entender por que o computador está pensando nisso. E aí, no caso, eu quero que ele pegue, em vez de ser esse aspas 1 aqui, eu quero que ele pegue 1. Então, quando ele pega 1, significa que ele está entendendo como um inteiro. Então, por causa disso, a gente vai vir cá, pegar uma variável do tipo inteiro, e vamos colocar assim, P, número... P int, por exemplo. Primeiro inteiro. Então, eu tenho aqui minha string, que ela é um texto que representa um número. Eu quero pegar esse texto e converter realmente em um número. Então, vem cá e faça um int parse e penum. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando... se eu venho cá no... Tá transformando uma string no número. Exatamente. Então, se eu venho aqui, ó, int parse, eu passo uma string como parâmetro, tá vendo? Tá? Abre o parênteses, fecha parênteses, significa que ele recebe um parâmetro. E o resultado que eu vou ter no final aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, tem um int, tá vendo? Então, esse int é o que eu vou receber como resultado. Então, esse resultado eu vou estar guardando dentro dessa variável inteira aqui. Ó. Então, o primeiro inteiro, aí ele vai guardar como 1 aqui, ó, sem aspas. E vou fazer aqui o segundo aqui, que é int, segundo inteiro, sint. Então, vou fazer aqui, ó, int parse assim. Beleza, eu estou pegando o segundo inteiro. E aqui sim, eu estou convertendo ele para o número 2. Então, aqui, ó, sem aspas. E aqui eu vou pegar um int também. Total int. E vou pegar
o meu primeiro inteiro e somar com o meu segundo inteiro. Beleza? Então, eu tenho o meu total int aqui, que aqui sim ele vai fazer uma operação matemática, que é pegar 1 mais 2 e tem que dar 3. Beleza? E aqui, em vez de mostrar meu total, que é a minha string aqui, eu vou mostrar meu total, que é um Total inteiro. int. Que é o total int. Então, agora sim. Ô, Flávio, Sim, pode falar. se a gente trocar as strings por int direto, ele calcula como um número ou não? Não, por causa que se eu vir aqui no console É um read line, leitor. ele sempre lê em string aqui, tá vendo? Ok, Isso aqui é o ok, método que eu tô chamando, ó, console read line. ok, E o que ele me ok. retorna? Ele tá me retornando um inteiro, uma string, desculpa. Uma string. Tá vendo? Ok, entendi. Se ele tivesse o que a gente chama de sobrecarga de método aqui, que retornasse um inteiro, aí poderia sim a gente trabalhar direto com um inteiro aqui e receber esse cara direto da tela. Mas não, tudo que o usuário entra aqui normalmente vai ser como texto. Então a gente tem que considerar até isso em mente, que o que o usuário entrou é texto, não é um decimal, não é um inteiro, não é um true ou false, um booleano, né, verdadeiro ou falso. Sempre vai ser texto. Se a gente quer transformar isso em outra coisa, a gente tem que fazer manualmente nesse caso aqui. Ok. Enfim, Obrigado. se eu venho cá, beleza. Se eu venho cá e executo aqui minha aplicação e assim, pode questionar mesmo, vai perguntando aí. Então aqui, ó, informe o primeiro número, 1. Informe o segundo número, 2. O total é 3. Ou seja, agora tá funcionando, beleza? Agora Então, foi. foi, beleza, funcionou bonito. Então, se eu quiser debugar, é só mostrar aqui para ver como é que debuga rapidinho aqui. Por exemplo, cliquei aqui nessa beirada da tela aqui, enchi de breakpoint aqui, então todo lugar que o meu código chegar lá, ele vai parar, fica essa setinha amarela aqui mostrando que ele está executando aquela linha. Então, aqui, por exemplo, ele está esperando eu entrar um número. Vem cá, eu vou entrar um número 1. Ops. Cadê? Tá. Peraí. Eu tenho que executar essa linha. F10. Ele está esperando. Eu já tinha apertado o Enter aqui. Acho que ficou no banco. Beleza. Então aqui, ó, se eu pego só essa variável aqui, ó, P1, tá vendo? O número 1 aqui dentro, ó, tá entre aspas. Vocês conseguem ver ou tá muito pequeno? Então aqui, ó, se eu venho aqui, eu tô vendo todas as variáveis locais que estão carregadas na tela aqui, ó. P1, ele tá entre aspas. Então isso já é um texto. Só de você olhar para esse valor aqui, você sabe que é texto. Na hora que eu venho cá e passo, o pint, ele foi preenchido aqui agora. E olha a diferença, ó. P1, deixa eu trazer aqui mais pro lado para ficar mais fácil de ver. Ó. P1 tá com aspas, então isso é texto. Isso você tem que ter na cabeça. Texto. E o pint, ele tá com 1. É 1 puro, não tem aspas, não tem nada. Então ele identificou isso aqui como um inteiro. Tá bom? Então realmente esse cara aqui é um inteiro. Ô Flávio. Sim. Como é que você chegou nessa tela aqui de baixo? Como é que você colocou essa tela aqui embaixo? Normalmente ela já vem por padrão aqui, você tem várias telinhas aqui, mas se não você pode vir cá, tem o view aqui, você consegue adicionar várias outras telas aqui, como lista de erros, lista de tarefas, tem várias telinhas aqui, depois você vai saber mais ou menos qual que você tem que usar ou não, mas aqui tem outras também, mas ela já vem por padrão, normalmente esse locals aqui são todas, desculpa, são todas as variáveis locais. Tem esse watch aqui, que é para eu assistir, para eu ficar observando algumas variáveis específicas. Então, por exemplo, se eu venho cá e digito pint, que é o primeiro inteiro, tá lá o valor 1. Vamos supor que eu queira verificar o segundo inteiro. Se eu venho cá e digito só sint, o segundo inteiro, ele não foi inicializado ainda, então o valor dele está 0. Entendeu? Então eu consigo vir cá e verificar só algumas variáveis, porque esse locals aqui ele vai mostrar todas as variáveis que estão nesse momento do código ali, carregadas, entendeu? Então talvez tem muita informação aqui, não sei o que e tal, eu quero ver só uma coisa específica. Eu venho aqui nesse watch, coloco só os carinhas que eu quero e pronto. Beleza? Aqui como é pequenininho não tem problema não. Então vamos lá, segundo número.
Eu não sei se ele ficou guardado no buffer aqui, que eu tinha digitado um monte de coisa. Acho que ficou, porque na hora que a tela ficou lá, eu tinha digitado 1 e Enter. Aí guardou no buffer do teclado e ele mandou tudo de uma vez. Então aqui ele entrou o número 11. Beleza, não faz tanta diferença não. Então se eu venho no segundo número aqui, ó, S num, olha lá, ó, tá 11 entre aspas. Então isso é texto. Não tem erro. E esse SInt aqui, ó, acabou de fazer uma conversão desse texto para um número. Então, se eu venho aqui no segundo inteiro, ele está com valor de 11, sem aspas, então é um número perfeito. Bom, vem aqui no total ele vai fazer a concatenação. Ele pega, o total vai pegar o primeiro número, que é 1, e vai concatenar com o segundo, não é número, né? É texto, né? Então, ele pega o primeiro texto 1 e concatena com o segundo, que é um texto 11. Então, ele vem cá e tem 1, 1, 1. Então, como é texto, ele juntou um texto com o outro e pronto. Já esse total inteiro aqui, ele vai pegar o valor aritmético mesmo. Então, ele somou aqui 11 mais 1 deu 12. Então, aqui o total deu 12. Beleza? Beleza. Ok. Então, até aí eu acho que tá de boa. Tá, onde que a gente começa? A gente começa que a gente não vai... Vamos supor que eu tenho aqui, fazer um cálculo, depois fazer um outro cálculo, fazer uma chamada. Então eu vou começar a escrever um código aqui, um embaixo do outro. Vamos supor que eu tenho que fazer outra soma. Então vem cá e fala assim, informa um número para mim. Aí eu vou ter que repetir a mesma coisa. Informa, vamos fazer outra coisa. Terceiro número. Então, tipo, um terceiro número, um quarto número, mas vamos supor que eu quero somar um terceiro número com um quarto número. Então, você não concorda que eu teria que reescrever isso aqui tudo de novo? E aí, se eu tenho que fazer isso 10 vezes, eu tenho que pedir para o usuário escrever 10 números para eu somar todos os 10 números. Então, eu vou ter que reescrever, escreve para mim o número, escreve o segundo, depois escreve o terceiro, escreve o quarto, depois escreve o quinto e o sexto. Então, eu vou reescrever o mesmo código porque eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente vai sempre criar métodos, porque a gente pode reutilizar esses métodos. Então, posso vir cá e colocar assim, um método int calcula. E aqui, eu vou passar aqui soma dois números. E aí eu vou receber um resultado aqui que é do tipo inteiro. Esse soma dois números, o que ele vai ter? Ele vai fazer a mesma coisa, vai vir cá e pedir para o usuário informar o primeiro número. Na verdade, eu vou fazer com calma aqui. Então, vou vir cá e escrever. Escreve para mim o primeiro número. Beleza. Depois eu vou pegar esse primeiro número aqui. Estou só copiando o código, então estou pegando tudo que está aqui e trazendo aqui para dentro. Vou ler esse primeiro número e depois vou converter ele no inteiro. Ok. Depois eu venho cá e falo agora, forma o segundo número. Eu venho cá e forma o segundo número. Formou o segundo número e vai converter esse segundo número para inteiro. Então aqui eu não fiz nada, eu só vim cá e criei um métodozinho, abri as chaves aqui que é para dizer onde que começa o meu método e aqui é onde termina o meu método. Pronto, acabou. Soma dois números. Depois eu venho cá, faço o cálculo e devolvo para quem chamou esse método. Então eu vou vir cá e pegar aqui, ó. Soma os dois números. E perceba aqui, ó, que o meu método soma dois números, aqui tem um int. Significa que quando eu chamar esse método, eu vou receber como resultado o inteiro. Então eu tenho que fazer um return aqui, ó. Return total int. Então o que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo o que eu chamo de que a gente chama de encapsular o método. A gente cria
um método que vai fazer isso. Ele vai pedir para o usuário informar o primeiro número, ele vai pedir para o usuário informar o segundo número, ele vai converter esses 2/3 em inteiro, vai fazer a conta para mim e vai só me mandar o resultado. Então, o que acontece com isso aqui? Ó? Isso aqui tudo some. E o que eu posso fazer? Eu só preciso vir cá e falar assim, por exemplo, eu crio uma variável inteira aqui, meu resultado, minha soma. Eu vou pedir para o usuário somar 2 números. E depois que eu tenho o resultado aqui na minha soma, eu pego ela e exibo aqui, ó. O total é tanto, minha soma. Minha soma. Beleza? Então, se eu executo aqui, o comportamento tem que ser o mesmo. Então aqui, ó, já está pedindo para informar o primeiro número. Eu vou lá, informo 1, dou Enter, informo o segundo, 2. O total deu 3. Então aqui, ó, a mesma coisa, o mesmo resultado, só que um código escrito de uma forma diferente. Qual que é a vantagem disso? Daqui eu estou trabalhando nessa parte do código, eu uso a soma de 2 números. Se eu tiver daqui a pouco trabalhando numa outra parte do código e eu tiver que somar 2 números, eu não tenho que reescrever isso tudo de novo. Eu só vou nessa outra parte do código e falo assim, ó, soma 2 números, pronto, acabou. Entendeu? Então, Entendi. eu não preciso reescrever essa parte. Ok. Então, tipo assim, até aí, tudo certo? Alguma dúvida? Alguma coisa? Tudo bem. No caso, se você tivesse, vamos supor que fosse 20, 30 números, teria que fazer o mesmo procedimento, mesmo sendo método, usando o método de cálculo da soma dos 2 números, no caso aí? 20, 30 números? Vamos supor que fosse uma coisa maior. Tá, então, aí entram umas coisas que a gente ia ver depois, mas por Aí exemplo... na frente, né? Então pronto, então tá bom. Não, mas Tá eu bom. posso mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou executar esse cara aqui 10 vezes. Então, int menor do que... 3 vezes só para facilitar aqui. Isso é um for? Ixi, faz tempo que eu não vejo. Então aqui a gente coloca num laço de repetição, né, que chama. Esse aqui é um for. Esse aqui é isso, beleza. Então o que eu tô fazendo, ó? Eu tô declarando um laço e tô falando assim, ó. A primeira coisa eu tô declarando um inteiro com valor de 0. E aqui eu tô falando assim, enquanto esse inteiro, que eu chamei de i aqui, enquanto esse i for menor do que 3, eu vou continuar executando isso aqui. Mas cada vez que eu passar por aqui, eu vou acrescentar, incrementar esse valor de i. Ou seja, executei a primeira vez, ele valia 0. Terminei de executar, comecei aqui, terminei aqui. Terminei de executar, beleza, eu venho cá, incremento ele, então ele valia 0. Agora ele vale 1. Aí eu venho cá e falo, 1 é menor do que 3? Então é verdadeiro, eu continuo, executo essa linha, executo a próxima, depois terminei o laço, volto para cá. O i valia 1, agora ele incremento ele vale 2. 2 é menor do que 3? Então 1 eu venho cá e executo ele de novo. Então se eu venho cá e executo esse código, você vai ver que ele vai me pedir isso 3 vezes. Ops, desculpa, cliquei no lugar errado. Aqui, ó. Informe o primeiro número, 1 e 2. Deu 3. Agora já pediu de novo, ó. Informe o primeiro número. Aí eu vou somar 5 e 3. Deu 8. Aí ele entrou de novo, porque é o terceiro for que está passando lá. 4 e 5, 9. Então ele executou 3 vezes. Legal. Então, assim, eu não preciso reescrever tudo isso 3 vezes, entendeu? E mesmo esse código do jeito que está aqui, tem jeito de otimizar ele mais ainda para ele ficar com menos linha, mas deixar para vocês ver se vocês conseguem fazer alguma coisa depois. Então, assim, hoje a gente olha só isso aqui, esquece o for, que não faz parte hoje não, mas a gente vai entrar nele lá mais para frente depois, quando for necessário. Então é isso aqui. Beleza? Tá simples? Tá complicado ou não? Amei, cara, amei. Show de bola, velho. Beleza. Aí o seguinte, o que eu vou pedir para vocês fazer a mesma coisa, só que em vez de somar, é fazer uma divisão. Simples assim, mais nada. E aí, tipo assim, amanhã a gente dá uma revisada no código que vocês fizeram e logo em seguida a gente já entra
trabalhando com objeto, em vez de trabalhar com o método direto na classe. Aí a gente vai... E esse cara aqui, praticamente, que a gente vai usar, é tipo assim, essa soma de dois números a gente está trabalhando aqui estruturado hoje. Amanhã a gente vai mexer com objetos, depois a gente vai criar um serviço que soma dois números, um API, e a partir de um front-end lá numa página web, um Angular lá, a gente vai chamar essa API para chamar o cálculo de dois números. Então a gente vai evoluindo, mas a gente vai usar o mesmo método, talvez, para vocês conseguirem enxergar a diferença, entendeu? De como que funciona um do outro. Entendi. Então, isso Show do de jeito que bola. está aqui agora, está estruturado, significa que é o seguinte, praticamente eu executo linha a linha aqui, uma abaixo da outra, e é assim que vai funcionar o código. E aí vocês fazem a mesma coisa, só que em vez de somar dois números, vocês vão dividir dois números, só porque a gente vai trabalhar de uma forma diferente mais pra frente. Beleza? É difícil? É complicado? Alguma dúvida? Não, pra mim, particularmente, tá tranquilo, cara. Entendi perfeitamente aí a parada. Beleza, tranquilo. Uhum, digo mesmo. Beleza. Então, de hoje para amanhã lá, vocês trabalham nisso. E amanhã a gente dá uma revisada nisso e evolui mais um pouco em referência de objetos. Beleza? Ô, Flávio, o horário amanhã vai ser o mesmo, às 16 horas? Eu acho que amanhã 16 tá de bom para mim, mas se não vai ser tipo um pouquinho mais tarde, uma hora mais tarde. Bom, você fica à vontade, porque assim, eu só tenho essa obrigação de pegar o Matheus na escola. Às 15